Olá, meu nome é Giselma e o nosso grupo ficou com o tema diabetes mellitus tipo 1. Quando falamos em diabetes, já associamos a hiperglicemia, o açúcar no sangue, a vários distúrbios metabólicos no organismo, que nesse caso surgem na infância ou na adolescência. Então, que distúrbios metabólicos seriam esses? São distúrbios no metabolismo das gorduras, dos carboidratos que nós já conhecemos e das proteínas. Isso acontece por causa de uma deficiência ou na produção ou na ação da insulina. Então, basicamente, o efeito que a insulina produz no corpo fisiologicamente não está tendo a resposta adequada. Doença silenciosa. É uma doença silenciosa porque não demonstra nem sinais, nem sintomas logo no início das alterações. Então, do momento que se há hiperglicemia até o diagnóstico do diabetes, é um tempo muito grande que chega a anos. Então, um atraso no diagnóstico vai ser o principal responsável pelo aumento do risco de complicações. Impacto na saúde pública. A diabetes é uma doença que causa um impacto muito grande na saúde, por ser a sexta maior causa de internação, é a principal causa de amputações dos membros inferiores, que por causa da neuropatia diabética, que é uma das complicações crônicas. É a principal causa de cegueira adquirida, também causada por complicações crônicas, que é a retinopatia diabética. É a terceira maior causa de mortalidade no Brasil. 80% das mortes por DVC em diabéticos, que são doenças venosas crônicas, que é uma associação muito íntima entre o diabetes e as doenças cardiovasculares. E, além disso, é a primeira causa de DRC, que são doenças renais crônicas, por causa de outra complicação, que é a neuropatia diabética. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma doença que preocupa bastante todo mundo, que vai ser a diabetes. Por que eu falo que preocupa bastante? Pois é uma doença que, além de causar morbidade, causa também mortalidade. 8,3%, estimativas mostram que 8,3% da população mundial sofre com diabetes. 8,3% é mais do que toda a população brasileira, para você ter uma ideia, que vai ser basicamente 8,3%, vai ser uma estimativa de 382 milhões de pessoas que vão sofrer com diabetes. Eu, particularmente, vou falar mais focado na diabetes mellitus do tipo 1, que vai ser a diabetes autoimune. A diabetes mellitus do tipo 1, autoimune, pode acontecer em qualquer faixa etária, mas vai ter uma predominância na infância e na adolescência, e com um índice de um pico maior na puberdade, especificamente. O índice dessa doença vai ser igual para ambos os sexos. Entretanto, em regiões que tiver maior incidência da doença, vai predominar mais um sexo masculino, e onde tiver uma menor incidência da doença, vai predominar o sexo feminino. Exemplo disso, da menor incidência, é o Japão, e onde tem uma maior incidência vai ser na Sardenha e na Finlândia. Sardenha na Itália. Basicamente, a diabetes mellitus vai ser do tipo 1, vai ser inferior a 1%, fazendo a média mundial. Onde tem uma maior incidência, como eu falei, na Sardenha e na Finlândia, vai ser o índice de que de 100 mil habitantes, 35 vai ter a doença, vai ter a diabetes mellitus do tipo 1. E nas cidades e nas regiões que menos tem a doença, como o Japão, que eu falei, vai ser o seguinte: o índice vai ser de cada 100 mil habitantes, apenas 3 vai ter a doença. E se a gente for um pouco mais a fundo, especificamente no Brasil, de cada 100 mil habitantes, apenas 7,6 terá a doença. Foi feita uma previsão que é bastante preocupante. Previsão essa que os especialistas calculam que daqui a 20 anos, especificamente no ano 2040, 642 milhões de pessoas vão ter diabetes. Então isso é uma preocupação mundial.
Para você ter uma noção de quanto isso é grave, a população brasileira são de 211 milhões aproximadamente. Então é 3 vezes a população brasileira. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a diabetes é uma doença que, além de trazer morbidades, também causa a mortalidade. E é uma doença que, se a gente tiver os devidos cuidados, devidas precauções, a gente consegue evitar e, na pior das hipóteses, controlar ela. Então, finalizando minha parte, eu gostaria de deixar uma ressalva dizendo que é muito importante a gente sair do sedentarismo, a gente ter uma alimentação saudável, pois isso vai determinar o que realmente vai acontecer nos próximos 20 anos. Então fica esse minha preocupação e essa minha ressalva. Olá, meu nome é Jonailson Ferreira e irei dar continuidade ao trabalho apresentado sobre diabetes mellitus do tipo 1 e irei falar sobre a etiopatogênia e a fisiopatologia. São assuntos um pouco complexos, então eu vou dar uma abreviada no assunto falando o básico. Sabemos que o diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença com forte fator genético, onde temos a maior incidência em indivíduos com grau de parentesco com um indivíduo que já possua ou que já tenha o diabetes mellitus do tipo 1, onde temos a população geral, temos uma incidência de 0,2%. E para uma pessoa que já tem um grau de parentesco com algum indivíduo que já possua a doença, essa porcentagem aumenta para 23% a 50%, sendo gêmeos monozigóticos. E nós temos ainda os fatores que causam a predisposição genética, que nós temos o HLA, temos a região do gene para a insulina e temos também os haplotipos, que são os caucasoides. Temos os haplotipos, que são eles DRB1 asterístico 04-DQB1 asterístico 0302 e também o haplotipo DRB1 dígito 03-DQB1 dígito 0201. E ainda temos um outro haplotipo que ele funciona como uma proteção, ele confere proteção contra a doença, que é ele, o DRB1 dígito 15-DQB1 dígito 0602. Lembrando que não existe apenas um só haleto ou resíduo que confira total suscetibilidade a uma pessoa a vir adquirir a doença. E estudos recentes da região HLA mostraram que os genes não só influenciam no processo de autoimune, mas também no processo tardio da doença, como a destruição das células betas e também no processo da idade. Um paciente que iria desenvolver a doença em uma certa idade, essa idade ela é antecipada, ou seja, a pessoa desenvolve a doença um pouco mais cedo. E também os dados acumulados sugerem que a doença é causada pela comutação do sistema imunológico,
mais direcionada à resposta TH1 do que a resposta TH2. Dar continuidade aqui ao assunto de diabetes mellitus tipo 1, vou falar um pouquinho sobre o caso clínico. Então, a diabetes mellitus tipo 1, ela é uma doença que ela é considerada uma doença crônica, certo? E ela é caracterizada por algumas anormalidades que tem no metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e da proteína. E após isso, a decorrer de algum tempo, ela também pode ocorrer algumas complicações neuropáticas. Só que o seu diagnóstico ele só vai dado quando for identificado algumas alterações na glicose plasmática. E geralmente esses portadores de DM1, eles apresentam insuficiência absoluta da secreção de insulina. E com isso, eles precisam da aplicação exógena de insulina para poder prevenir a descompensação metabólica e até mesmo a morte. Essa primeira descompensação diabética, ela vai se instalar abruptamente, certo? Pode ser em alguns dias ou em até mesmo semanas, em crianças e em pessoas jovens saudáveis e até mesmo não obesas. Já nas pessoas que são mais idosas, elas têm uma instalação do quadro que é mais indiciosa, certo? Ao diagnóstico do paciente vai apresentar um mal-estar geral, todinho, e também pode ter emagrecido com alguns sintomas de polúria, polidipsia, polifagia, e isso tudo vai ser associado à cetoacidose. Então, o DM1 ele também tem um pré-clínico e o clínico. O pré-clínico geralmente é um tempo que ele passa já com a doença, o paciente, só que ele é assintomático, passa um longo tempo sem sentir nada. Só que tem alguns pacientes que podem correr alguma infecção, algum processo que seja infeccioso, algo do tipo, que vai poder acelerar esse período de transição entre a fase pré-clínica e a fase clínica. Então, tem pacientes que não vão sentir nada durante um bom tempo. Já tem outros pacientes que vão sentir logo, assim que estiver doente, já começam alguns sintomas porque tiveram algum processo de infecção, algo infeccioso no seu organismo. Então, assim, pacientes que têm o DM1, eles são totalmente dependentes da administração de insulina. Por quê? Porque para poder conseguir recuperar as suas alterações metabólicas. Entretanto, tem um período que ele é conhecido como lua de mel, certo? Que pode substituir por semana ou meses durante a qual há menos necessidade da insulina. A perda gradativa da capacidade secretória de insulina é irrelevante e perdida no decorrer dos anos. Bom, e os portadores de DM1 também podem apresentar alguns episódios de hipoglicemia, tá? Durante alguns exercícios ou então após os exercícios. Por quê? Porque muitas vezes vai ocorrer a supressão da produção hepática e vai ocorrer que vai começar a passar mal, com falta de insulina e tal. Aqui das complicações tardias. Podem ocorrer vários anos, tá? Principalmente nos pacientes que têm o controle glicêmico inadequado, tá certo? E acredita-se que com tudo aumentado de glicose em todos os tecidos, eles não vão depender somente da insulina para que tenha a captação da glicose, que isso resulte em processos de glicação enzimática e também da atividade de outras vias metabólicas. É considerado 3 componentes principais para os portadores de diabetes tipo 1. A dieta, o exercício e a dosagem de insulina. É necessário que esses pacientes portadores de diabetes tipo 1, eles tenham uma educação referente a esses componentes, pois querendo ou não a sua vida irá mudar a partir do momento que eles começarem a fazer o seu tratamento. Pois é incluído uma dieta regrada, no qual ele terá que mudar a sua alimentação totalmente, e também é acrescentado exercícios físicos, no qual ele terá que mudar a sua rotina para que acrescente esses exercícios físicos na sua rotina, no seu dia a dia. Os portadores de diabetes tipo 1, eles não apresentam secreções nem basal, nem prandial.
E com isso, por eles não apresentarem essas secreções, é necessário para que mimetize essa secreção a utilização de uma bomba de infusão contínua. Aí o que seria essa bomba de infusão contínua? É um aparelho no qual é utilizado na parte externa do corpo e ela é colocada ou na barriga, na região da barriga ou no pescoço, e ela deve ser utilizada 20 e devido à insuficiência completa de insulina por esses portadores de diabetes tipo 1, há sempre um aumento na produção hepática de glicose e uma diminuição na captação de glicose pelos tecidos periféricos. A insulinoterapia, ela é capaz de fazer o controle da hiperglicemia. Nunca vão fazer o controle equivalente ao do indivíduo normal, a glicose do indivíduo normal.